como fonte de justificação para este controlo ou para este bloqueio nas exportações deste tipo de materiais. Que conclusões é que podemos aqui tirar ou que notas é que podemos aqui fazer? Bem, Dorivaldo, os drones têm-se verificado, pelo menos desde a guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo no Afeganistão, um grande aliado, uma grande estratégia, uma grande alternativa ao emprego de meios militares convencionais, e até porque são relativamente mais baratos, mais fáceis de manusear, e até mesmo agora, neste conflito entre russos e ucranianos, vê-se que ambas as partes utilizam-nos de forma regular para ataques mirados contra objetivos militares estratégicos, muitas vezes até, não é, aniquilando meios militares pesantes ou pesados que são também economicamente mais custosos. E, em função disso, é provável que o governo chinês tenha tirado a lição para poder ter uma disponibilidade maior dos drones de fabrico do seu país para numa eventual, não é, confrontação militar com Taiwan e com a participação dos Estados Unidos. Esta pode ser uma das razões, isto é, uma razão do tipo protecionista que visa que o governo chinês tenha à disposição desses meios para utilizá-los numa operação militar sua futura, tendo em vista a reunificação com Taiwan, sem ter que manobrar, não é, os meios pesantes ou pesados, aliás, numa operação futura, ou seja, pode até empregá-los mais como uma medida de acompanhamento ou de reforço aos meios convencionais. E também uma outra razão pode ser, não é, o facto, pode ser também uma medida de retaliação, aliás, pelo facto de os Estados Unidos terem adotado uma política de restrição, de exportação de meios tecnológicos, não é, meios militares, podem ser utilizados até para o fabrico dos chamados chips essenciais para a indústria militar e para a economia no geral. Isto porque esses drones eram essencialmente exportados para os Estados Unidos, e essa restrição da parte dos Estados Unidos em exportar esses meios pode ter induzido o governo chinês a tomar uma medida de represália ou uma medida semelhante. E também uma terceira razão pode ser, não é, ligada ao facto de evitar conjecturas ou especulações de que a China esteja a fornecer equipamentos militares à Rússia. Como vimos na semana passada, na informação que o Comando Derivado passou, é que os serviços secretos dos Estados Unidos suspeitavam que a China estivesse a fornecer alguma ajuda militar à Rússia. Ora, para evitar conjecturas do gênero, eventualmente o governo chinês terá decidido em não exportar os drones civis para qualquer parte do mundo, para evitar que, obviamente, possa ser confundido com essa exportação desses drones para palcos de conflito ao nível mundial. De resto, os Estados também são livres, independentemente dessas conjecturas que avançamos, os Estados são livres de decidirem qual deve ser o momento ideal de exportação ou qual deve ser o momento ideal de não exportação, não é, dos bens que produzem, tendo em conta as necessidades internas que têm, não é, quer do emprego, no caso dos drones, para uso civil, quer do seu emprego para uso militar. Agora, o controle legal estima que mais de 50% dos drones utilizados pelos Estados Unidos, inclusive alguns deles pelas forças de defesa e segurança, são de produção chinesa. Isto leva-nos aqui também a acreditar que é um grande impacto que se cria no mercado americano? Sim, há este dado que diz que os drones produzidos pela empresa chinesa DJI sejam grandemente exportados para os Estados Unidos para a utilização
aos mais variados níveis, mas creio que neste espaço de tempo também os americanos tenham aumentado a capacidade de produção interna desses meios, tendo em conta a política iniciada pelo presidente Trump isto é, de fazer com que os produtos anteriormente produzidos ou comprados no exterior dos Estados Unidos possam ser produzidos internamente, que é enquadrada nessa estratégia de decoupling e de risking, também levada a cabo agora pela administração Biden. É provável que tenham aumentado essa capacidade, até porque o estado de evolução da tecnologia dos Estados Unidos é dos mais elevados do mundo, e não é de admirar que eles tenham tido também, ao longo desse tempo, previsto medidas de contenção em caso de proibição de exportação dos drones da parte da China. Bem, esperar que, não é, isto não represente o deteriorar das relações comerciais entre a China e os Estados Unidos, porque isto também poderia ter depois efeitos desastrosos para o crescimento da economia mundial, que já tem vindo a decrescer em função já de vários outros elementos de estresse econômico que se verificam ao nível do mundo, desde os conflitos em África, como no caso do conflito do Sudão, que cria instabilidade na região do Corno de África, passando agora pelo Golfo de Estado no Níger, para não falar do conflito russo-ucraniano e também da própria instabilidade no Médio Oriente, a própria tensão geopolítica que existe na Ásia e no Pacífico. Enfim, existe um conjunto de fatores que criam dificuldades ou criam complicações ao crescimento da economia mundial, e esta tensão entre a China e os Estados Unidos em função da proibição de exportação dos drones ou até mesmo a falta de exportação da tecnologia necessária para o chip da parte dos Estados Unidos à China, vem aqui criar mais uma vez, pode criar aqui mais uma vez complicações ao crescimento econômico mundial e, de consequência, não é, ter desastres bastante graves até para as economias mais pequenas, que dependem, não é, de um curso normal, pacífico da economia ou dos canais de produção e de consumo da economia mundial. Enfim, esperar que isto não seja este sinal de deterioração dessas relações, mas mesmo se imaginando que isso aconteça, não seria novidade, porque, como se sabe, entre a China e os Estados Unidos existe a chamada política de cooperação e tensão, ou seja, de espada e cenoura. Uma vez eles cooperam, outra vez eles se confrontam, não é? É normal que isto aconteça, mas esperemos que não deteriore este clima de cooperação econômica e até não piore ainda mais o clima de segurança mundial e prejudicar, não é, o bem-estar das outras economias mais pequenas ou mais grandes, que esperam que entre esses grandes haja uma cooperação mais pacífica e mais harmoniosa. Afirmativo, Issalto.